Olá a todas ou todos, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Conversas do Períneo. Eu tenho dedicado esse espaço à conversa com as minhas pacientes, com os meus pacientes, para tirar as suas dúvidas. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é de curiosidade, que é um assunto bastante interessante, bastante recorrente, que é o vaginismo. O vaginismo acontece quando as mulheres não conseguem ter uma relação sexual, elas não conseguem ter penetração. E por que é que essa mulher não vai conseguir ter a penetração? Na grande maioria das vezes, o que acontece com essas mulheres não é que elas têm dor durante a relação sexual. O que acontece nas mulheres com vaginismo é que elas vão ter medo da relação sexual, e esse medo da relação sexual faz com que elas contraiam o músculo do períneo, e a contração desse músculo do períneo vai impedir a penetração, e com isso vai impedir que entre qualquer coisa no canal vaginal, e aí sim elas vão ter dor. Então, o vaginismo ele é descrito na literatura, ele é classificado por fazer parte das disfunções da dor, né, da dispareunia, que são as disfunções da dor, mas eu acredito, e muitos outros colegas concordam, que, na verdade, a mulher com vaginismo não tem dor durante a relação sexual. O que acontece na mulher com vaginismo é que elas vão ter medo da penetração, e é esse medo que elas têm da penetração que vai fazer com que elas contraiam o músculo do períneo, e essa contração do músculo do períneo vai impedir que tenha a penetração. Então, como é que isso acontece? Aqui nós temos a pelve, vamos ter os músculos do períneo, que estão na base da pelve. Então, a função desses músculos é fechar a vagina, fechar a uretra e fechar o ânus. Quando a mulher contrai o músculo do períneo, ela está fechando a vagina. Se ela fechar a vagina, ela vai ter dificuldade ou a impossibilidade de introduzir qualquer coisa no canal vaginal. Então, as mulheres com vaginismo, elas não conseguem ter penetração, elas não conseguem colocar um absorvente interno, elas não conseguem fazer o exame ginecológico, ou quando elas conseguem fazer alguma dessas coisas, isso acontece mediante muita dor ou grande desconforto. As mulheres com vaginismo que eventualmente conseguem ter uma relação sexual com penetração, essa relação sexual vai ser muito desconfortável e com muita dor. Por elas referirem muita dor, muitas pessoas classificam o vaginismo como sendo uma disfunção que causa dor nas pacientes. Na minha visão e na visão de alguns colegas, o que acontece na mulher com vaginismo é, primeiro, ela contrai o músculo do períneo. Ela contraindo o músculo do períneo, ela fecha o canal vaginal. E ela fechando o canal vaginal, qualquer coisa que ela tente introduzir vai causar dor. Então, eu, enquanto fisioterapeuta, a minha principal preocupação com as mulheres com vaginismo é ensinar o relaxamento. E sempre que eu trato uma mulher com vaginismo, primeiro uma boa avaliação para realmente saber se essa mulher tem mesmo o vaginismo, ou então se ela tem uma dor causada por alguma disfunção orgânica ou por alguma disfunção física. Por exemplo,
As mulheres que tiveram a episiotomia, que é o corte aqui, na hora do parto, do bebê nascer, aqui vai ficar uma cicatriz. E essa cicatriz pode ser dolorida, e aí essa cicatriz sim pode impedir que haja a penetração ou que leve a dor na hora da penetração. Outras coisas que podem levar a dor na hora da penetração pode ser uma endometriose. A endometriose acontece quando o endométrio que é a camada que recobre o útero, então aqui nós temos a bexiga seguido da uretra, o útero com a vagina, o reto e o ânus. E aqui o útero tem uma camada que chama endométrio. O endométrio é aquilo que descama durante a menstruação e que leva ao sangue da menstruação. Esse endométrio pode se desenvolver fora da cavidade uterina, levando a uma dor durante a penetração. Então, a endometriose pode ser uma das causas da dor durante a relação sexual. Mas quando nós temos uma endometriose, quando nós temos uma cicatriz de uma episiotomia, quando nós temos algumas outras patologias que podem ser, por exemplo, um encurtamento dos adutores. Eu já tive uma paciente que ela tinha muita dor durante a relação sexual, mas o grande problema dela estava no músculo da perna. Ela tinha um encurtamento por uma outra disfunção neurológica que levava a essa dor. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é uma boa avaliação para realmente ter a certeza qual é a patologia dessa paciente e o que é que está causando essa patologia. Nós temos que ter certeza se isso é uma disfunção da dor ou se isso é uma disfunção do medo, da ansiedade e da angústia de ter uma relação sexual. Quando o diagnóstico ele é de vaginismo, nós temos, geralmente, né, eu trato essas pacientes com a ajuda de um psicólogo. Tenho uma psicóloga de confiança minha, que sempre trabalha comigo, mas não necessariamente precisa ser com ela. Na grande maioria das vezes, eu trabalho com essa psicóloga, que é a doutora Erika Morbeck, porque sendo o vaginismo uma patologia que a paciente está com medo, com ansiedade de ter a relação sexual, então ela vai contrair. Quando nós avaliamos uma paciente com vaginismo, não tem só a contração do músculo do períneo, ela não contrai só aqui, ela acaba contraindo também as pernas, ela acaba contraindo o corpo todo, levando a um fechamento da pelve e também das pernas. Então, primeiro a gente vai fazer um bom diagnóstico do vaginismo. Sendo classificado, sendo diagnosticado efetivamente com vaginismo, nós vamos partir para o tratamento. E esse tratamento consiste principalmente em ensinar essa paciente a relaxar os músculos do períneo. Então, ela vai aprender a relaxar esses músculos. Conseguindo relaxar esses músculos, ela consegue ter a penetração. O ensino do relaxamento desses músculos é feito com muitas técnicas de respiração, técnicas, podemos utilizar a meditação. Dentro da clínica, eu utilizo o biofeedback. O biofeedback nós utilizamos como uma sonda. Então, nós vamos colocar a sonda quando nós já conseguimos fazer a introdução. Nós podemos colocar uma sonda bem pequenininha, que é do tamanho de um dedo. Podemos colocar essa sonda mesmo dentro do canal vaginal, e aí, quando essa sonda está lá dentro, a mulher consegue perceber tanto a contração quanto o relaxamento desses músculos. E aí ela vai treinando a relaxar esses músculos. E outra coisa que nós podemos fazer na paciente com vaginismo é utilizar os dilatadores vaginais. Então, nós temos um kit de dilatadores vaginais. Nós vamos começar introduzindo o dilatador menor. Então, a paciente começa comigo na clínica, depois ela vai fazer em casa, quer estar bastante relaxada e aprender a colocar o dilatador.
E na evolução das sessões, ela vai aprendendo a colocar o dilatador seguinte até chegar ao maior dilatador. Então, ela vai sempre em casa treinando, colocar o dilatador, estando bem relaxada, sem levar a nenhuma dor. Uma das coisas que eu combino com as minhas pacientes que têm vaginismo é que ela não deve sentir dor. Então, ela primeiro tem que relaxar e depois é que nós fazemos o procedimento. Primeiro ela relaxa, depois eu faço toque, primeiro ela relaxa, aprende a relaxar, depois é que eu coloco a sonda. Então, nenhum procedimento feito na clínica com as mulheres com vaginismo vai levar a dor. Essa paciente tem que quebrar esse ciclo de que a relação sexual dói, porque a relação sexual não dói. Se ela estiver relaxada, essa penetração não vai doer. Então, o acordo que eu tenho é, dentro da minha clínica, comigo no meu tratamento, ela não vai sentir dor. Primeiro, sempre ela vai estar relaxada para que eu possa fazer algum procedimento. E depois, quando essas pacientes estão em algum relacionamento, o que nós indicamos é que ela não tenha relações sexuais ou ela espere estar mais calma, mais relaxada, para ela ir voltando a ter as relações sexuais com penetração. Para que ela não tenha a penetração e não há relação sexual, ela pode manter as relações sexuais, mas sem penetração. Pode manter as carícias, pode manter os beijos, pode manter o toque, mas não ter a penetração até ela estar relaxada. E essa penetração tem sempre que acontecer com ela relaxada e devagar, para ela não causar dor. Se a paciente aprendendo, reprogramando a cabeça dela e entendendo que a relação sexual não leva a dor, ela vai se curar do vaginismo, entendendo que primeiro nós relaxamos e depois é que nós fazemos a penetração. O tratamento com as mulheres com vaginismo muitas vezes não é algo extremamente demorado. Nós conseguimos tratar uma paciente com vaginismo em média com 2, 3 meses, às vezes até antes. Depende muito do empenho da paciente, mas todo o tratamento de fisioterapia depende muito do empenho da paciente. A paciente que está em um relacionamento, o seu parceiro ou a sua parceira pode vir junto para as sessões, nós podemos fazer as sessões, algumas sessões em conjunto, embora a fisioterapia é do corpo dela, é um ensino para ela, então faz bastante sentido quando essas pacientes fazem o casal, vai fazer mais a terapia cognitiva com o psicólogo, mas não é impeditivo se o casal quiser vir junto para a fisioterapia, em algumas sessões o casal estar junto para entender como é a biomecânica, para entender melhor a patologia, para entender melhor a própria anatomia, ajudando que volte a relação sexual sem dor. Não é normal nós termos dor durante a relação sexual, tirando os praticantes de sadomasoquismo, que eles querem a dor. Então, para eles, tudo bem, eles estão provocando a dor, é isso que lhes dá prazer, eles têm a liberdade de viver a sexualidade deles da maneira que eles quiserem. Mas quem não quer sentir dor durante a relação sexual, não é necessário sentir dor, não é normal sentir dor durante a relação sexual. Então, sempre que há uma dor ou desconforto na relação sexual, vocês podem procurar um profissional da saúde. Podem procurar um psicólogo, podem procurar um fisioterapeuta, podem procurar o seu médico. Procurem ajuda, porque nós estamos aqui para ajudar vocês. Não sei se vocês têm alguma dúvida, mas eu vou concluir a conversa e já abro para vocês tirarem as dúvidas de vocês sem a gravação. Querendo lembrar que eu vou estar sempre aqui para ter esse bate-papo com vocês, conversarmos um pouco de cada patologia e podemos partilhar um pouquinho mais desse meu conhecimento para poder ajudar vocês. Um beijo e até a próxima.